Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Muito bem, hoje a nossa convidada super especial é presidente da Jovem Advocacia, mas eu vou deixar a Gabriela apresentar. Hoje a gente trouxe uma convidada especial, porque ela está sempre presente com jovens advogados. Ela é presidente da comissão da Jovem Advocacia na OAB Tatuapé e faz parte do conselho da Jovem Advocacia no estado de São Paulo. E também é advogada. Com vocês, a Bruna. Oi, gente! Muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você conosco. Eu que agradeço o convite, Gabi, Babi. É um prazer. Essa dupla tá demais com esse Tá nome. demais, combina demais, não dá. Obrigada pelo convite, pra gente bater esse papo aqui, falar um pouco sobre a Jovem Advocacia. Tô muito feliz. Não, a gente pensou em você porque você está diariamente com o jovem advogado, né? Você é presidente da comissão da OAB Tatuapé, que é uma das maiores comissões, é a maior comissão, né, da OAB Tatuapé. E a gente pensou, quem mais que poderia vir trazer um pouco da experiência com esse contato com o jovem advogado para falar um pouquinho das dores. E aí a gente queria saber de você, que quando uma pessoa entra lá, um jovem advogado entra, eles te procuram falando o quê? Tudo que é novo, né, é inseguro, né? Uhum. Então, a Jovem Advocacia, a gente sente uma insegurança. E as dores são muitas, mas eu sempre falo que as dores, elas são na advocacia, não importa se tem 1 ano, 5 anos. Uma vez eu comecei uma palestra falando, olha, eu queria dizer que as dificuldades não são só agora, elas são sempre. Bem Ame o motivadoras. processo, viu? Coach mesmo, sabe? Então, assim, elas só mudam um pouco, né? Porque todo começo é difícil, é inseguro. E hoje a gente tem muita questão, assim, do jovem advogado não saber se vai abrir, se abre escritório, se não abre, se tem esse curso, se não tem, como prospectar cliente, porque se fala muito, né? Nossa, na internet hoje o que mais tem são os coaches, né? Aprenda a ficar milionário com a advocacia. Vendedores de ilusões, E né? às vezes as pessoas vão olhando pra isso e vão ficando ainda mais inseguras, porque, meu Deus, eu não tenho nenhum advogado na família, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou crescer? Né? Eu mesma tive essas inseguranças, porque eu fui a primeira advogada, assim, na minha família, não tinha, né, um padrinho, e tudo bem também se você tiver, não é verdade? Sim. Que bom! É muito melhor, né, se tiver. Né? Que Sorte bom. é tua! Uma das principais, assim, dores eu vejo que é essa questão do escritório, de ter essa dúvida, abre escritório, não abre escritório, né? Tem a questão, como que eu vou conseguir cliente? Como que eu vou atender? Porque o jovem advogado, às vezes ele se vê obrigado a pegar qualquer processo que aparece. Sim. E, na verdade, eu não acho que esse é o caminho, né? Eu mesma falo que uma vez eu peguei uma ação de interdição que eu não estava pronta para encarar aquilo, não era a minha especialidade. E é muito pesado, né, uma E a ação de gente interdição. fala assim, não, vou pra cima porque eu tenho que pegar o que aparece. E nem sempre você pode fazer parceria. Você tem outras formas, né, de se colocar. Então, a experiência, eu vejo que é também uma insegurança. E a questão de como se colocar numa audiência, quando um juiz ali abusa. Porque, vamos falar a verdade, o juiz e o advogado da outra parte, quando ele vê que você é inexperiente, aí Sim. que ele Monta. vai pra cima mesmo, né? exato. E saber se colocar nessas situações. Eu já tive em várias situações que eu falo, nossa, queria que acontecesse hoje em dia de novo, né? Saberia lidar de outra Porque forma. eu saberia lidar de outra forma, a inteligência emocional, né? Total. E lidar com pessoas, porque advogar, tava conversando aqui, né, antes da gente começar, que advogar é sobre lidar com pessoas. Seja com o cliente, com o advogado da outra parte, seja com o juiz, promotor, enfim, dependendo da área que você atua, né? Então, é uma pincelada aí das principais queixas que eu recebo. Muito São bom. pontos muito importantes que a gente comentou sobre isso, né? Em todos os episódios, porque um pouquinho de cada coisa que você falou foi um pouco de cada coisa que a gente comentou. E essa questão de pegar tudo, eu peguei uma ação que eu trabalho de graça até hoje. Quem não tem uma dessa? Uma ação de pirâmide financeira, Também, onde que eu a tava minha com também. cabeça. E hoje eu atuo no direito imobiliário, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que o jovem advogado vai descobrindo conforme vai passando o tempo. É o que a Bruna falou, com a experiência, com a vivência que a gente tem ali dentro. O importante, Bruna, de deixar para eles, assim, é que se você acabou de começar,
procure as parcerias, procure orientação da forma correta, porque tem muitos coachings por aí vendendo milagre da advocacia, não, vai começar a cobrar honorários de 20 mil por mês e tal. Sim. E não é, a gente sabe que para quem está começando não é bem assim. Eu vejo que você tem muito contato com os jovens advogados, eles gostam muito de você, eles te veem mesmo como uma inspiração, sabe? Uma mentora. Como que surgiu essa sua vontade, esse convite? Conta um pouquinho pra gente como foi sua trajetória para chegar na Jovem. Então, eu vou completar 10 anos de advocacia em fevereiro, né? Então, eu falo que eu sou jovem há mais tempo. Você já deve ter ouvido eu falando Sim. isso, né? Tenho jovens e jovens há mais tempo. E, na verdade, eu nunca tive muito contato com a OAB. Porque eu trabalhava em empresa, né? Eu era empregada em escritório, depois eu trabalhava em empresa. Então, tinha muito tempo pra... E também não dava muita importância, na real. Né? Então, eu peguei minha carteira e tchau, OAB. Pisei e só voltava no dia da eleição. Eu era daquele tipo de pessoa que nem sabia quem tava concorrendo, né, à eleição. E aí, no ano de 2021... Sempre foi meu sonho ter meu escritório, né, de advocacia desde os 6 anos de idade. Meu pai tinha um Caramba, que legal. restaurante e do lado do restaurante dele tinha uma advogada. E eu ficava lá à tarde, sentada, vindo lá trabalhar, e eu nem entendia o que ela tava fazendo, eu achava o máximo. Eu falava, meu Deus, eu quero ser advogada. E na escola eu sempre defendia os outros das brigas. Que Assim, incrível! ai, dá licença que eu vou resolver isso aqui, aquela coisa. E tinha um coordenador que até hoje eu tenho contato com ele, que ele falava, eu sempre te falei que você ia ser advogada, né? E aí, eu sempre quis ter meu nome na porta, né? Aquela coisa dos Sim. suítes e tal, sempre quis. E aí, eu conheci uma advogada, que é minha sócia hoje, em 2015. A gente trabalhou juntas no escritório. E aí, chegou um dia que ela me chamou pra almoçar domingo na casa dela. Aí, num dado momento, a gente saiu ali da mesa do almoço, ela me chamou, a gente sentou numa cadeirinha do filho dela, de brinquedo, ali no quarto dele. Bruna, vamos abrir nosso escritório. Já deu! Falei, vamos! Então vamos, né? Bora. E aí, quando eu abri o escritório, que foi em 2021, eu senti essa necessidade de estar mais próxima da instituição e do networking também, né? Porque tudo é sobre conhecer as pessoas, se relacionar com as pessoas. E aí, eu comecei a buscar... Porque o mínimo que se espera da gente quando a gente é advogado, dono do escritório, é a técnica. Sim. Né? Mas aí a gente começa a buscar outras coisas, gestão de escritório, gestão de finanças, gestão de pessoas, enfim, e o networking mesmo, né? Todo mundo fala de networking, mas é porque é verdade. É verdade. Daí todo mundo fala, networking, tá bom, gente, mas É porque essa é precisa, a chave é. do negócio. Né? E aí, coincidência, era ano de campanha eleitoral na OAB. Comecei a receber aqueles convites para participar. E fui num desses almoços, sem conhecer absolutamente ninguém. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. E aí, cheguei lá, sentei numa mesa sozinha, cada mesa com seu grupinho. E aí, eu fiz lá uma artimanha pra me enturmar ali, que um dia eu conto pra vocês, né? Eu contei pra Gabi aqui, mas em off, viu, gente? Segredos, O já off temos é sempre segredos. melhor. Os bastidores são os melhores. Quem sabe numa próxima vez que eu vier aqui, eu não tenho coragem. Bom, aí, eu me enturmei ali, e aí eu conheci o Dr. Tiago nesse dia, Dr. Leopoldo. E aí, ajudei ali na campanha, participei, conheci bastante gente. E aí, veio o convite para ser presidente da Jovem Advocacia. E eu lembro que quando ele me chamou lá no escritório dele, era dia 25 de janeiro, feriado, né? E ele me liga, você pode vir aqui na OAB? Eu falei, gente, o que esse homem quer comigo? Pleno feriado, né? E fui. Lógico, que Falei, ansiedade presidente pra da OAB saber. me ligando, né? Quem sou eu, né? Fui lá. E aí, ele falou, o que você quer da OAB? Olha, eu quero participar, né? Nunca participei da OAB, nunca tive... Em outras gestões, eu já tinha, assim, mandado um e-mail para participar de uma comissão, mas nunca tinha tido resposta e também deixei pra lá, sabe? E aí, ele me convidou, eu falei, bora. E eu lembro que eu falei pra ele, olha, mas eu nunca estive aqui nesse meio, você vai ter que me explicar. Ele falou, é a primeira vez que eu tô aqui também. Vamos aprender Vamos juntos. juntos. E aí, ele falou assim pra mim, Bruna, a gente precisa cuidar da Jovem Advocacia. Porque a Jovem Advocacia tem um ranço da OAB. Né? Eu falo por mim mesma, porque eu tinha... não é assim, vou lá pra quê?
Vou fazer o quê lá? Você acha que é um ranço encruado de tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, que escuta de outros advogados que são mais experientes? Porque pelo menos comigo, acho que a Gabi também, foi mais ou menos isso, de a OAB não representa, a OAB não serve pra nada, a gente paga e não ajuda em nada, sabe? E aí as pessoas vão nutrindo isso. Aí quando você Sim. pega a carteira, você não quer voltar lá nunca mais. Exatamente. Você pega a carteira e fala, daqui 3 anos eu volto aí, pra votar de Ai, novo. que E ainda vai saco, reclamando todo pra ano. votação Ainda vai todo reclamando lá, ano. tenho que votar. Que Ai, saco. É, né? isso mesmo. Então, eu acho que sim, que isso é influência. Só que uma coisa que eu aprendi hoje, né, que eu tô aí 2 anos e pouquinho dentro, a OAB só é alguma coisa se a gente estiver lá. Se a gente movimentar, se a gente se unir, né? O doutor Alexandre, que faz parte da diretoria lá da OAB São Paulo, ele sempre fala, que feio você falar mal da sua instituição na frente dos outros. Roupa suja se lava em casa, né? Exatamente. Então, assim, se você quer mudar, entra lá e muda, faz a coisa acontecer, Não adianta só ficar reclamando dentro de né? casa. Porque ficar falando, a OAB não serve pra nada, né? Tá bom, mas você foi lá? Você sabe o que a OAB pode te oferecer? Você já pelo menos pesquisou o que tem de serviços, o que você pode contribuir. É exatamente Sim, você assim. tem uma farmácia lá dentro que tem remédio por metade do preço. Odontologia, tem vários tipos de Curso. serviço. Você tem, a gente estava falando aqui da questão de abrir escritório ou não. Lá você tem sala que você pode abrir atender seu cliente lá dentro. Exatamente. E você falar pro seu cliente, olha, eu vou te atender dentro da OAB, te traz uma credibilidade. E Claro traz que sim. segurança para o cliente também, porque às vezes o Sim. cliente não te conhece, fica inseguro. Principalmente, eu vou dar um exemplo. A minha irmã uma vez precisou de um advogado, e aí era ele no escritório e mais ninguém, porque ele não tinha Uhum. secretária, acho que ele era, né, novo, tava abrindo ali, começando. E ela ficou morrendo de medo de ir no escritório dele sozinha. Ah, esse cara, não sei, não sei o que. Não. E aí teve que levar minha mãe junto. Então, assim, se fosse na OAB, por exemplo, acho que ela teria um pouco mais de segurança, Sim, sabe? você tem um café, você tem uma Isso. recepção. Hoje a gente tem os coworkings, mesmo que não seja dentro da OAB. Eu fiquei 1 ano e meio, né? Tô falando, abri um escritório em 2021, mas ele foi virtual por 1 ano e meio, até eu abrir um escritório físico. Porque primeiro a gente se estruturou, né? Isso. Então, quando tinha um cliente para atender, a gente alugava lá a sala. Hoje você pode usar o endereço comercial para colocar, que te traz uma certa segurança. Porque o cliente, querendo ou não, ainda hoje, ele pergunta, onde que é esse escritório? Pergunta. Sim, pergunta. Né? E aí, isso pega muitos jovens advogados. Tá, mas eu vou falar que é aonde? Só que também hoje a gente tem um público de pessoas que não querem te ver. A maioria. Às vezes eu falo, não, vou aí. Não. Não vem, Manda o não link, precisa. manda o link. manda o link. Não pode ser virtual, É, não não pode dá pra ser por assinar vídeo. digital? É. É sim agora. Né? Então, assim, a gente tem um portal de assinaturas da OAB que muita gente não sabe que é Sim. gratuito. Você pode usar 200 assinaturas por mês. Tem muita gente que não sabe. Muita gente não sabe disso, né? E eu sempre falo, porque a gente tem muita coisa a nosso favor e a gente tem que usar. Ah, mas eu sou sozinha, não sou um grande escritório. Usa isso a teu favor, fala pro seu cliente, você vai atender ele de forma personalizada, dá uma atenção maior pra ele. E às vezes ele não sabe que ele é seu único cliente. Mas por e nem ele- deve saber, tá? E nem deve Amigos, saber, não deve saber. Não deve saber, mas faça ele se sentir como se ele Isso, fosse especial. único. exatamente. Mostra Exatamente. que você tá interessado, que você sabe o que você tá fazendo. Acho que assim, humildade, né? Sempre, Humildade é. e de pedir ajuda. Olha, não sei fazer, pega o processo, mas pede ajuda, faça em parceria. Às vezes é melhor ganhar 50% de algo do que nada. Exato. E aprender, né? Ou e então, dar um atendimento bom. sim, ou então querer pegar o processo pra ganhar sozinho, naquele, eu vou ganhar todo o dinheiro e fazer uma cagada já Exatamente. logo de É. cara. Eu sempre dou o exemplo da aposentadoria. Meu, você vai pegar uma aposentadoria pra fazer sem saber. Tipo assim, o cara trabalhou a vida inteira É. pra se aposentar. E aí você vai pegar uma aposentadoria sem saber o que você tá fazendo? Só pensando, mas lá no final vou receber os 3 primeiros salários. Isso não é tudo. Até porque, assim, um cliente satisfeito, ele te indica pra 10 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele fala mal pra 1000. É isso mesmo. Né? Então, é isso. É responsabilidade, humildade e pedir ajuda mesmo. E um Né? lugar para pedir ajuda é na OAB também, Lá né? na OAB, a gente tem os grupos, né, que a gente faz da Jovem Advocacia. As pessoas o dia inteiro ficam ali trocando experiência. Ó, eu peguei um cliente assim, o que vocês fariam? Aí começa uma discussão, eu acho super legal. É. Né? E o pessoal vira e mexe, esse grupo ajuda demais. E realmente, porque tá todo mundo ali de coração aberto pra ajudar. Né? E não vê o teu colega como adversário. É. No sentido de que Concorrente. assim, eu não vou falar pra ele, aí ele vai pegar, eu vou ensinar. Isso é uma mente tão pequena. É. Sim.
né? A gente tem pessoas que pensam assim, eu que não vou ensinar, depois ele pega os clientes sozinho. Mas, gente, isso é um pensamento tão pequeno, né? E tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Às vezes você chega na audiência, oi, boa tarde, doutora advogada. Nossa, Pra quê? eu quero morrer. Eu quero morrer. A briga é entre os seus clientes, Aonde não você comigo e vai? você. Onde você vai com essa postura, né? Exatamente. Até pra fazer, né? Oi, tudo bem, doutora? Tô advogando pra fulano de tal. A senhora tem um processo, assim, assado. Ai, tá bom. E sabe? Você já pega a pessoa não aberta a fazer qualquer tipo de acordo. Pra que a gente vai levar isso lá pra frente? Se a gente pode tentar resolver aqui, que seja bom pra todo mundo. Não quero. Já teve advogada que me chamou de mão de vaca porque eu não queria fazer acordo. Meu cliente não tinha dinheiro. Então, Não tinha dinheiro, entendeu? Não é você. Não tô fazendo leilão, não tô fazendo pechincha, eu tô fazendo o meu trabalho, dentro das possibilidades do meu cliente. Exatamente. Né? Então, pra que a gente se ofender? Eu acho que vocês estavam lá na OAB Jabaquara, esses dias que eu tava lá, e eu tava contando da história do advogado que me chamou de novinha. Não sei se vocês ouviram. Eu ouvi a história, maravilhosa. Assim, eu tinha feito, acho que umas 15 audiências na vida, então você tá com aquela cara de bebê, né? E aí eu cheguei lá... Quem vê pensa, ela tem cara de bebê até hoje. Tem mesmo. Eu fiz um botox. Obrigada, Carol. Então, e aí, o que aconteceu? A gente tava negociando um acordo e ele queria me forçar a fazer o que ele queria, né? E eu falando, olha, doutora, assim, eu não consigo. Se você não fosse tão novinha, talvez você sairia melhor pra negociar. Nossa, a vontade de levantar e falar, escuta aqui, meu filho. Dá vontade. Né? Mas aí, eu engoli aquilo, passou minutos, ele não sabia mexer ali no computador, na ata. Ai, não tô conseguindo ver a ata. Eu falei, doutor, se o senhor não fosse tão novinho, se o senhor fosse mais novinho, o senhor teria mais facilidade com a tecnologia, né? Mas eu vou aí te ajudar. Eu levantei e fui lá ajudar ele. Eu assim, pode ter certeza que... Ele pensou 2 vezes na próxima vez que ele... Pra que fazer isso? Não tem necessidade. Né? Assim, nós temos que respeitar os advogados mais velhos. Claro, que eles têm muito mais experiência. Mas eles também não podem nos respeitar porque a gente é jovem. Todo mundo tem um Né? início, não é? Todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. Se a gente Isso. colocar... a gente faz isso dentro da Comissão da Jovem Advocacia. Que muita gente acha, é só pro jovem. Não, a gente tem advogados com 20 anos de carreira na comissão. E o que é interessante é justamente essa troca. Ao mesmo tempo que eu posso colocar um jovem advogado para ensinar o peticionamento eletrônico, eu coloco um advogado com mais experiência para ensinar a prática de como as coisas acontecem para os advogados mais jovens. E isso que é valioso, é essa troca. Né? Muito bom. Essa troca é maravilhosa. Sim, E é importantíssimo no começo de carreira, você ter essa troca com pessoas mais experientes, porque, por exemplo, igual a gente comentou aqui no começo, não é todo mundo que tem alguém na família, tem um padrinho, um tio que é advogado. Não tenho ninguém. Eu também não tenho. Se não fosse a OAB, eu não teria É. outro contato com outros advogados, porque eu não trabalho em empresa, eu sempre trabalhei para mim. Então, onde eu teria esse tipo de troca? Só na OAB. E muitos advogados começam assim, sozinhos. Sim. É. Né? Que nem quando você tem um escritório, você tá numa dúvida numa tese, você fala, ô, fulano, vem aqui na minha sala, me fala, o que você acha disso? Outro dia eu fiz uma ação lá, que eu chamei minha sócia, eu falei, vê se eu tô muito louca aqui, que eu dei uma viajada, eu fiquei, tipo, um dia inteiro trancada na sala fazendo, sabe? Eu falei, lê aqui pra mim, isso é muito bom, porque o outro tem outro olhar. E o seu olhar acaba ficando viciado quando você tá fazendo Sim. aquilo, né? Essa troca é importante. Eu e a Babi, a gente vive trocando. Vê se tem as contas, então, que eu tô É. péssima e exata. Não, eu também não sou Tem que boa. fazer conta. Babi, fez pra mim se tá certo. Não, Essa troca é Isso é importante. importante. E você tem ter a quem recorrer, né? Então, voltando, né? Quando o Thiago me falou, a gente precisa cuidar da jovem advocacia, a gente sempre procurou fazer coisas práticas. E trazer o jovem advogado e tentar quebrar esse ranço, né? E, nossa, a gente tem um time de advogados ali na jovem advocacia, e na OAB Tatuapé no geral, que é um pessoal muito colaborativo, que é muito participa legal. bastante. Isso é legal, né? E quando a gente ouve o retorno, vem o retorno, é muito legal, né? Você estava falando da questão, às vezes os jovens advogados, mami, não sei o quê. Eu já ouvi Eu falo, falando assim. gente, a minha filha é a Juliana. Mas, querendo ou não, é legal, porque você vê que tá gerando um fruto ali, o que a gente faz, né? Porque é um trabalho voluntário, Sim. mas que tá gerando resultado, que tá agregando pro jovem advogado, de fato. Que foi oportunidades que eu não tive quando eu era uma bebê advogado, né? Ó, baby, eu chamo. Né? Tem gente que fala, ai, meus babies, tal. Mas não, todo mundo ali
Não importa, na sua carteira da OAB não vem quando você se formou, quanto tempo você tem de carteira, não vem isso. A partir dali, tá todo mundo no mesmo barco. E às vezes você poder ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que teve as mesmas dificuldades que você, né, dentro de um ambiente seguro, faz toda a diferença, porque às vezes você não tem essa oportunidade, né, quando você tá sozinho. Com certeza. E é um ponto importante da OAB, da Jovem Advocacia, depois que eu comecei a entender mais esse mundo, porque eu tinha esse ranço também. E eu falo sempre, se eu tivesse esse olhar na faculdade, eu acho que eu estaria 10 passos à frente do que eu tô hoje, porque eu demorei muito. Eu pelejei, porque sou sozinha, porque comecei sozinha, tive que ir catando milho, como dizem, assistir um videozinho, sabe? Até eu me enturmar, até eu começar a entender que ir nos eventos é importante para fazer networking, que eu precisava ir conversar com as pessoas, que eu não podia também ir no evento e ficar lá sentado olhando para cima, eu precisava andar, eu precisava me colocar, é difícil. Mas hoje em dia, a gente tem uma porta gigantesca aberta, que é o digital. Sim. O mundo digital, a tecnologia veio para trazer para os advogados portas que a gente não abriria se fosse antigamente. Que outros advogados que têm mais experiência demoraram muito para chegar lá. E hoje em dia, as pessoas têm a oportunidade de chegar mais rápido, com mais facilidade, de alcançar mais pessoas, mas tem muito medo de se expor. O que você diria para os jovens advogados em relação à exposição na internet, como criar essa autoridade, como se portar, porque sempre tem aquela dúvida, né? Criar um Instagram profissional e ter o meu pessoal, ou juntar os dois? Como que funcionou para você e o que você diria para quem tá assistindo a gente hoje? Primeira coisa, esse negócio de criar 2 perfis, eu não acho que funciona. Eu também sou dessa opinião. Porque eu já sofri isso na pele. E assim, cuidar de 2 perfis é muito complicado. E querendo ou não, eu vejo que as pessoas, elas não querem ver só o seu lado profissional. Elas querem ver um pouco de quem é a Bruna, de quem é a Babi, de quem é a Gabi. Elas não querem só ver ali, ah lá, tá no fórum. Ah lá. Tá, mas quando ela vai no fórum, onde será que ela almoça? Como será que é o perrengue? Ela não passa um perrengue na vida? A vida é um morango. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que a rede social, a gente só tá vendo o que a pessoa quer que a gente veja, né? Porque volta ao que a gente tava falando no começo, as pessoas se iludem às vezes vendo. Olá, mas comprou um carro, virou advogado ontem. Tá, mas você não sabe. Às vezes a gente se ilude achando que a gente sabe tudo da pessoa porque a gente segue ela na rede social. E não é verdade, Não. né? A maioria não posta ali os perrengues que a gente passa. E o advogado, ele vai passar perrengue. Não adianta. Porque a nossa profissão é uma profissão delicada, a gente mexe com os direitos das pessoas. Então, assim, eu aconselho a fazer um perfil só. E a vida pessoal, você mostra na dose que você entende que é adequada, né? Porque você vê, as pessoas, às vezes, eu abro uma caixinha ali de dúvidas trabalhistas, sabe? Ai, sua roupa você comprou onde? Assim, é legal, mas isso mostra que as pessoas, elas querem se conectar com você. Porque quando você tá numa posição de destaque, você serve de inspiração para outras pessoas. E elas querem entender como que você chegou ali, né? Eu postei um vídeo no dia dos advogados ali, um pouquinho da minha trajetória, que eu não sou muito de falar assim e tal. E aí me mandaram uma mensagem, falando, nossa, eu já te admirava, conhecendo um pouquinho que nem eu fiz FIES, né? E a gente não fica falando, né? Eu fui terminar de pagar minha faculdade 4 anos depois que eu tinha me formado. Né? Então, a gente não fica falando os perrengues que a gente passa, né? Porque naquele dia na faculdade eu comi um pão francês com manteiga, Eu tive uma fratura na coluna no meio do curso. Nossa. Eu fiquei 2 meses parada, não podia ir pra faculdade, desesperada, não querendo perder o semestre. Fui demitida do meu emprego porque eu estava doente. Que horror. Então, assim, várias coisas acontecem. Então, todo mundo tem as suas dificuldades. As pessoas têm que entender isso. Né? Ah lá, que fácil pra ela. Ah lá, tá com uma bolsa tal. Gente, para. Eu falo, para. Faz o seu. Faz o seu. O nosso maior inimigo é a gente. A gente não pode competir com os outros. A gente compete com a gente mesmo. Tempo todo. Né? Com a gente mesmo. Então, assim, eu não sou nenhuma super blogueira, não, dos milhões de seguidores, mas as minhas dicas são um perfil só. Cuidado com essas ilusões, né? Saiba dosar. É claro que, assim, é muito bom a gente ter inspirações. Mas vê em quem que a gente tá se inspirando,
né? E a ambiência, né? Esteja em lugares que as pessoas onde você quer chegar estão. Isso não é ser interesseiro. Ah, porque é interesseira lá, tá lá falando. Não é isso. É sobre ambiência. É mais do que comprovado que isso tem muito peso, Sim. né? Se você tem que andar com pessoas que estão onde você quer estar. Conversa com essas pessoas. Entende como que elas fizeram para chegar lá. Tenho certeza que as pessoas são abertas para contar. Como que você chegou? Como que você fez? E direto eu ligo para pessoas assim e falo, olha, eu tô com casa assim, 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 o que que você faria? É o ser humilde, a gente não sabe tudo e a gente nunca vai saber. Não. É o ponto que você falou, todo mundo tem algo para ensinar Tudo. e sempre tem alguém para aprender. Isso é Sim. importante. E essa questão de se comparar com outro é importante, porque eu já falei isso aqui uma vez, que eu no começo da minha advocacia eu me comparava com uma advogada de 8 anos de carreira. Tadinha de mim. Não, isso ferra com a nossa cabeça. Ferrou com a minha Né? cabeça. A pandemia, eu me comparando, não conseguia cliente, não conseguia nada, não conseguia sair de onde eu estava me comparando com uma advogada de 8 anos de carreira. Por conta da rede social. Se você não souber usar a rede social a seu favor, ela vai ser sua pior inimiga. Uhum. Então, a gente não pode se comparar com outro. A gente tem que se comparar consigo mesmo. Eu me comparo comigo, a Gabriela do passado. Se eu sou melhor que a Gabriela do passado, perfeito. Se eu não sou, eu tenho alguma coisa para melhorar. Tem que mudar alguma coisa. E usar a rede social a nosso favor, porque tem muito conhecimento. Tem conhecimentos, pessoas ensinando coisas ruins. Tem, né? Tem sempre aquele querendo tirar vantagem do outro, querendo ensinar a fórmula do sucesso. Mas tem muito conteúdo bom e gratuito na internet. Sim, e o advogado, quando ele decide, né, vou me expor ali na internet, tem que ter o quê? Responsabilidade com a informação Sim. que ele tá passando. O advogado é livre para postar conteúdo informativo. A gente não pode vender, né, mercantilizar. A gente sabe, a gente tem o provimento da OAB. E muita gente fala, não pode. Na verdade, pode dentro dos limites, né? Mas eu só tenho 1.000 seguidores. Tá bom, se você tem 1.000 seguidores que engajam o seu negócio, meu, tá bom, tá ótimo. Vai colocar 1.000 pessoas dentro da sua casa para você ver se entra. E outra, às vezes as pessoas ficam, não, que eu preciso de seguidor, e faz qualquer coisa pra conseguir seguidor, mas aqueles seguidores que te seguem, às vezes você faz. No começo, vou contar minha história triste das redes sociais. No começo, eu postava muita piadinha. Então, assim, eu fiz uma pós em direito de família, porque eu tinha uma especialidade em direito imobiliário e experiência, mas eu queria ver como é que era o direito de família, porque tava no meu coração que eu precisava, né? Então eu tinha que quebrar a cara ali. E aí, pra me expor nas redes sociais, eu postava muito sobre a sogra, falava sobre a madrasta, e sempre com piadinha. Então eu comecei a ter, assim, uma visibilidade maior. Só que no meio do caminho eu percebi que aquelas pessoas que... E eu ganhava muitos seguidores e perdia muitos seguidores. Porque sempre que eu postava alguma coisa diferente, um conteúdo informativo, alguma coisa mais séria, alguma coisa do meu dia a dia, as pessoas iam embora. Porque elas só entravam ali pra ver o quê? Piada, pra ver brincadeirinha, pra ver coisas divertidas. E não era essa a intenção. Então, eu tive que mudar o meu posicionamento e o meu pensamento e as minhas postagens durante esse percurso. Então, as pessoas precisam compreender que rede social é bom, mas você precisa ter ali pessoas que engajam com você, que gostam realmente do seu conteúdo. E outra, a intenção é ter clientes. Então, aquela pessoa que tá vendo seu conteúdo pode ter um problema e lembrar de você e falar, olha, vi fulana, sabe fazer isso, aquilo e tal. Então, essa parte da responsabilidade do que a gente posta é muito importante. Porque quando vi que precisava mudar, eu fui pedir orientação, né, de uma pessoa. Ela falou assim, o que você quer atrair? Porque o que você tá querendo... Aí eu falei, não, eu quero atrair isso, isso, isso. Você não tá passando para as pessoas aquilo que você quer atrair. Muito pelo contrário, você tá afastando esse conteúdo que você... Esse público que você quer atrair. Você tá atraindo outro tipo de público. Então, você tem que entender quem é você ali na internet, o que você quer e dosar, né? Um pouquinho de realidade, um pouquinho de conteúdo informativo, mas não ficar fazendo piadinha e comédia e tal, porque a nossa profissão, querendo ou não, é uma profissão mais séria. Sim, e tudo começa, né? Exatamente por isso que você falou. Quem eu quero atingir no meu Instagram? Pra você começar um trabalho, você tem que pensar nisso. Porque eu também cometi esses erros. Não das piadas, mas assim, de eu não ser assertiva no tipo de público que eu queria atrair pro meu Instagram, né? Então, o que eu quero? Quando a pessoa entra no meu Instagram, ela sabe o que eu faço? Ela sabe que eu sou advogada? Se eu vejo meu Instagram hoje, eu me contrataria? Né? Eu vi você falando isso esses dias. Eu me contrataria? Eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, eu acho que entra no seu Instagram e fala, eu estou precisando de uma advogada trabalhista para empresas. Eu contrataria a Bruna?
né? Você tem que se colocar no papel do cliente. É. Exatamente. Se colocar. E aí você tem que produzir conteúdo que vai atingir as dores dessas pessoas. Quais são as dores que os empresários têm hoje na esfera trabalhista? Quais são as dores que os trabalhadores têm? Agora, imagina, você quer atingir um público que é o seu cliente e você faz uma piada da dor do seu cliente. É horrível Tem isso. muita gente fazendo isso e não Exatamente. percebe. Por quê? Porque quer engajar. Porque o conteúdo engraçado, ele engaja, mas ele afasta o seu cliente. Você tá rindo da dor Ele dele. engaja, beleza. Você ganha 10 seguidores, mas que estão ali só pra rir, não estão pra te E contratar. outra, Isso. você postou alguma coisa diferente, experiência própria, eles vão embora, eles te criticam por coisas que você coloca ali que não fazem mais parte do conteúdo que atraiu, e eles fazem perguntas absurdas, assim, então não é o tipo de público que você quer, tem que ter esse cuidado de... É que a gente fala do avatar, né? É. Você tem que ter o perfil do seu avatar para saber em quem você quer chegar, qual conteúdo o seu avatar vai consumir, porque é um consumo, né? A rede social é uma relação de consumo. Então, você tem que pensar nisso, você tem que se colocar no papel do cliente. E eu falo que a relação do cliente com o advogado é uma relação de 3 pilares. É de respeito, empatia e reciprocidade. Tô vendo. Se você não tiver reciprocidade, porque o seu cliente ele tem que te respeitar e você tem que respeitar ele. E você tem que ser recíproco e tem que ser empático pela dor dele. Porque, por exemplo, eu atuo no direito imobiliário. Eu não atuo diretamente numa dor de um cliente, ele não está ali, que nem num direito de família. Mas ele está no investimento, num leilão de imóveis. Às vezes é o dinheiro da vida que ele está investindo no imóvel. Você pensou não ter empatia por ele? Que o sonho dele é arrematar aquele imóvel para poder construir um patrimônio. Se eu não tiver empatia e respeito por isso, como que ele vai me contratar? Sim. Né? E como que ele vai me indicar para outra pessoa? Então, são esses 3 pilares, na minha opinião. E mesmo que a gente tenha hoje o digital, enfim, a nossa profissão ainda é muito de No boca- indicação. é, Muito boca a de boca. indicação. Muito. Ah, Ele já vem pronto na indicação, né? E quando vem um cliente de indicação, ele já vem praticamente fechado, É É. isso. né? E por isso que isso é tão importante pra nós. É diferente quando você chega numa reunião que alguém te indicou, ou numa reunião que é a primeira vez que você tá vendo a pessoa. Que quando o cara te indicou, você só tá ali. Já tá mais de meio caminho andado. Eu tô falando assim pela minha experiência, né? Sim, mas Agora, quando é a primeira vez, você tem que mostrar quem você é, você tem que se vender até... você tem que Criar o laço da confiança, Exatamente. que é difícil. Então a indicação ela é muito valiosa pra gente. A gente tem que atender bem os nossos clientes. E a gente vai pra uma outra dor do jovem advogado que eu falei no começo, que é essa: lidar com o cliente. Porque muitas vezes a gente tá nesse calor da emoção. Eu preciso fechar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver, eu preciso disso. Só que assim, o cliente te manda um áudio de 1 minuto. Você vai responder escrevendo? Você vai responder com áudio. Sim. Exatamente. Cliente te mandou um texto. Ele não quer que você mande um áudio pra ele. Ele quer que você responda escrevendo. Então, são coisas simples que, às vezes, nisso a gente perde o cliente. É. Porque no digital, muitos clientes chegam pelo WhatsApp, né? Hoje eu atendi uma cliente meio-dia, no intervalo do almoço dela, tal, que veio de indicação de uma menina que me viu no Instagram. Aí me chamou, ela tinha um caso trabalhista, eu atendi ela, aí ela indicou a mãe dela, agora ela indicou uma amiga Olha dela. aí. Cliente chama cliente. Então, assim, a menina falou, só posso te atender meio-dia, você pode? Posso. Claro. Só posso depois do meu serviço 8 horas da noite, você pode? Posso. Então, assim, parar de pôr barreira. Tem muito advogado que fala, não, eu não atendo ninguém à noite. Não, aí você já tá milionária, aí você já tá escolhendo. Que bom, né? Aí você já tá... Mas o começo de carreira é isso. Né? Atender o cliente, entender, ouvir. Que às vezes a gente quer, não, esse seu caso aí, não, deixa ele falar, porque ele quer falar. Mas eu não sou psicólogo. A gente sabe que você não é psicólogo, mas você tem que ouvir o que a pessoa tem pra te falar. É a questão da empatia, que você falou, né? A gente tem que ouvir o que eles têm pra dizer. Porque se você não, nossa, o advogado nem olhou na minha cara, já foi passando o valor dos honorários. E tem muito que faz isso. Muito Muito, advogado que faz muito. isso. Tem muito que chega em mim depois, querendo contratar um novo advogado, porque o advogado não tá sem responder ele há 2, 3 dias. Você sabia que eu tinha essa dificuldade no meu escritório? E aí eu fui pesquisar que essa era a maior reclamação contra os advogados. Porque eu fui uma vez numa imersão, e aí uma pessoa lá, um palestrante, falou assim, olha, pesquisa quais são as maiores reclamações, vê qual tem no seu escritório e corrige. É por aí que você começa. E aí eu tinha realmente muito cliente falando, nossa, não me falou nada. Então, o que eu fiz?
Eu criei no meu escritório um agendamento para todos os processos que uma vez por mês o cliente vai receber o andamento. Muito bom. Então, quando eu fecho o contrato com o cliente, eu já falo para ele, olha, todo mês o senhor vai receber o andamento. Então, ele já sabe. Então, às vezes, antes dele perguntar, você já avisou? Ou ele fala, eu não vou perguntar, porque ó, faz 10 dias que ela me avisou, daqui uns dias ela vai falar comigo. Porque ele já sabe que funciona assim. E eu fiz uma coisa que funciona muito, que é chamado Manual do Cliente. Que eu aprendi nessa mesma imersão. Quando o cliente faz contrato, a gente manda para ele esse manual. Quais são os telefones que ele pode entrar em contato? Que horas que ele pode entrar em contato? Quanto tempo vai demorar para ele ter uma resposta se ele entrar em contato? Se o boleto dele não der certo, com quem que ele deve falar? Então, ali eu já me antecipei a várias perguntas que ele pode fazer e ele se sente mais o quê? Seguro. Nossa, genial. Muito Lindo. bom. Muito linda essa ideia, Entendeu? adorei. Genial a ideia. E assim, isso funcionou bastante, isso resolveu de forma que a gente sempre vai ter um cliente ou outro que reclama, que quer ter andamento todo dia, né? Mas Sim. isso são casos pontuais. Mas assim, eu resolvi o problema porque eu olhei pro problema e falei, como que eu vou resolver? Preciso resolver. E assim, dali pra frente eu fui mapeando os problemas dessa forma. Qual que é o principal problema que eu tenho aqui hoje? Como que eu posso resolver? E vou atrás de resolver. Porque nós somos resolvedores de problemas. É isso. Sim, se a gente não essa souber não é- resolver os A gente nossos, só não resolve os nossos, né? Aparece O uma coisa pra resto- gente exato. processar, não sei vocês, mas eu corro pro outro eu lado. também. É isso. Né? Se é pra processar pra mim, eu falo, Ai, deixa dá uma pra lá. preguiça, não dá? Deixa pra Dá lá. muita Gente, eu tô com problema de vício construtivo, presta atenção. Eu sou advogada de direito imobiliário, especializada na área. Eu tô com uma preguiça de entrar com um processo. Eu entendo, eu também tenho. Nossa Eu senhora. tive um problema no hospital com a minha filha, que assim, tem que processar. Sabe assim? Eu passei pro pessoal do escritório, a gente fez a petição. Aí sabe quando você não dá entrada? Tô assim. Nossa, a gente fala, nossa, É eu gosto de estranho, resolver né? o problema dos outros, como que pode, né? É isso. Mas é exatamente. estranho, porque o nosso a gente tem aquele emocional, não tem como tirar o emocional da Eu já me gente. vejo nessa audiência querendo matar, não querendo então. ser cordial com o colega, É entendeu? isso, é por isso que você evita o peticionamento. Eu falo pra minha sócia, meu, você vai nessa audiência, leva um preposto com você. Né? Porque, Vai. olha, é difícil, é difícil. E aí que a gente entende o nosso cliente, né? É isso mesmo. Quanto que é importante uma audiência. Às vezes a gente sai de uma audiência, o cliente não entende nada que aconteceu. Aí ele vira pra gente e fala assim, o que aconteceu? Né? Ele tava lá e ele não entende. E aí eu sempre... Aí é outra coisa, conversar com o cliente antes da audiência. No trabalho, isso a gente tem muita audiência, né? Diferente do civil, do imobiliário, enfim. E aí, sempre a gente prepara bem o cliente. Porque senão o cliente não entende nada, acontece um monte de coisa que você não avisou ele que poderia acontecer. Podendo acontecer ou não, a gente explica, ó, você vai chegar na sala, pode ser que o juiz peça pra você sentar numa cadeira na frente dele, não precisa ficar nervoso, o juiz vai fazer pergunta, então eu explico tudo o que pode acontecer. Porque aí ele já vai, se acontecer, ele vai falar, não, mas a doutora me avisou É. que isso ia acontecer. Uhum. Né? Ou quando o cliente não te chuta embaixo da mesa, o que tá acontecendo? Aí você fala, calma. Oi, deixa eu fazer aqui. Aí o cliente, ou quando a advogada da empresa oferece, eu atuo muito pra empresa, né? E aí, às vezes, acontece assim, a gente oferecer um acordo baixo e o cliente fala, eu aceito! Aí o advogado da empresa, yes! E o advogado da reclamante, O que você quero ir falou? embora, né? Então, assim, ó, eu sempre falo, ó, se oferecer uma proposta de acordo, a gente pode conversar lá fora, você não precisa aceitar na hora, eu vou te orientar, eu vou ser a primeira a te falar se eu acho que deve ou não, mas a escolha é sua, mas eu tô aqui pra te orientar da melhor forma. Uhum. Então, eu sempre procuro explicar para o cliente isso, porque senão é isso, eles saem com a impressão que a gente é superficial. Sim. Por que muita gente não gosta de advogado? Ah, advogado, né? Só quer saber de dinheiro. É. Só quer saber de honorários. Mercenários. Mercenários, né? Aí eu falo, gente, o cliente não gosta da gente, o juiz não gosta da gente, o promotor não gosta, nem a gente gosta da gente. Né? Incrível, é A incrível. gente tem que gostar da gente, né? Pelo menos. Pelo menos isso. Mas sabe qual que é um ponto importante? Você falou de conversar com o cliente e tirar uma barreira, porque tem uma barreira entre cliente e advogado de querer falar difícil. O seu cliente não quer ouvir você falar difícil, ele quer entender o
que você tá falando. Uhum. Né? Não adianta você falar difícil pro seu cliente, falar latim, falar umas Não, palavras eu absurdas. Totalmente contra a latinha, até na Eu também. petição. Não, e eu acho que quando você manda uma petição com um latim, o juiz olha e fala: esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Não, assim, eu detesto. Fala latim, é muito difícil um advogado E eu não falar gosto. Eu latim. tenho umas manias, por exemplo, assim, V.excelência. Meu, escreve Vossa Excelência, eu não Não gosto. custa nada. Sabe assim? Ai, ou quer abreviar o excelência. Tipo, pra que isso? Aí coloca as expressões latim. Ah, porque a jurisprudência é alemã. Tá, mas a gente tá no Brasil, a gente fala português, né? Vamos ser mais... Objetivo, e assim, posso falar? Eu assisti várias palestras de juízes e eles falam muito. Gente, juiz gosta de objetividade. Imagina o quanto de processo a gente tem na mesa para julgar. Aí você vem com uma petição gigantesca, com 150 laudas. Diferente, por exemplo, de vocês no trabalhista, que eu sei que tem muita coisa. Tipo, tem laudo, às vezes tem perícia, tem muitas coisas. Mas, por exemplo, a gente pega, às vezes, no cível, uma ação de despejo, o cara faz uma petição É 4 inicial páginas, né? gigantesca. Ação de Não despejo, precisa é de 4 tanto. páginas. É isso. Seja objetivo. Ou em- Agora, ó, se o juiz não aguenta mais ouvir essa ladainha, imagina o cliente. Exato. Não é? Não, e assim, gente, é horrível isso. Fulano foi viajar no mês X do ano tal para a cidade tal e... Gente, ó, foi viajar à Europa, foi para o Sul, não precisa. E isso quando no trabalhista, realmente, tem muita coisa. Só que Sim. também, assim, tem às vezes uma petição que tem 10 páginas só de jurisprudência. Jurisprudência de 1999, de outro tribunal. Você fala, você tá na primeira instância? Você tem que trazer jurisprudência de quem tá acima desse cara. É isso. Então, você tá aqui em São Paulo, TRT2. Vai lá, pega uma decisão atual, de preferência, né? TRT2 e coloca. Por que você vai colocar 30 mil jurisprudências? Não faz o menor E sentido. não é para todo assunto que precisa de jurisprudência. Ó, a empregada CLT ficou grávida e foi demitida. Precisa de jurisprudência? Precisa. Todo mundo já sabe que ela tem direito à estabilidade. Pronto, acabou. Seja Entende? objetivo, né? E aí, quando você chama atenção só para o que realmente importa, a sua petição tem muito mais chance de ser avaliada com calma pelo juiz. Né? E eu já vi uma petição uma vez que tinha foto do advogado de marca d'água. Gente, Mentira! não, é sério. E aí a foto dele era assim. Bem grande, assim, ó, na folha. E aí, numa sombra amarela, assim. Eu lembro que eu falei, não, é possível. É muito amor próprio, né? É muito. Eu pensei, eu falei, nossa, mas se ama ao extremo. E assim, aquilo polui a petição de uma tal forma e ainda é capaz de falar que usou Visolol. Né? E eu ia justamente falar isso. A gente tem a doutora Graziele, que é juíza lá no TRT 23. Eu assisti Eu a adoro palestra dela, ela. maravilhosa. Né? Eu sou fã dela. E ela faz as sentenças dela num Visolol assim. No começo da sentença, o que o empregado ganhou, o que o empregado perdeu. E aí, de um lado tem um X, do lado tem um cheque, assim, ó. O que ganhou, o que perdeu. Acabou. Simples. Então, se você quer chamar a atenção na sua petição para alguma coisa, você tem os recursos do Visolol, que deve ser usado de forma correta e de forma equilibrada Pelo também, amor de Deus. né? Mas que é um recurso que, se você usar a seu favor, com certeza você vai chamar a atenção daquele magistrado, porque realmente importa, do que você colocar sua foto no fundo da petição, do que você escrever 50 páginas de algo que não precisa. Uhum. Né? Então, a gente aprende lá na faculdade a estrutura da petição. Usa aquilo ali que dá certo. Não precisa O folhear básico que muito. Usa aquilo ali que dá isso, certo. Jurisprudência você coloca numa situação que é muito controversa, que você precisa, de fato, convencer daquilo. Ah, eu tenho um monte de testemunha. Tá, avalia qual é a melhor. E aqui eu não tô falando pra você instruir a testemunha. Mas você pode conversar com a testemunha. A pessoa fala, não, mas eu não posso conversar. Não, você pode. Você não pode falar, olha, você precisa falar isso, isso e isso. Sim. Mas é o seu papel como advogado. Você trabalhou com o reclamante? Porque às vezes, fica lá, não, a gente não trabalhou junto. Porque o cliente, ele sempre fala, não, eu tenho um monte de testemunhas, que não falta. Mentira! Ele não tem. Chega no dia, ele não aparece. Ah, falou que ia vir, não apareceu. Vai atrás, pega os dados, vê se vai mesmo. E chega no dia, pergunta, ó, o senhor trabalhou com ele nesse período? No mesmo setor? Tudo certinho? Beleza, viu que a testemunha realmente trabalhou junto? Aí você avalia, porque às vezes você tem 3 testemunhas. Uma trabalhou 1 mês, uma trabalhou 3, uma trabalhou 1 ano. Qual você vai usar? Trabalhou 1 ano?
vai cobrir mais tempo, né? Então, tudo isso está no nosso trabalho. Ser objetivo. Tudo que você falou é questão de ser objetivo. É, porque às vezes as pessoas complicam demais as coisas, não precisa disso, né? Eu queria... Nossa, foi assim maravilhoso, vários insights. Essa do manual do Foi cliente maravilhoso. eu adorei. Eu queria que você falasse um pouco, Bruna, de um outro ponto que eu acho que pode ser uma dor, pelo menos é o que eu escuto bastante, que é sobre tráfego pago. O que você acha do tráfego pago para quem está começando? O que você indicaria, assim? Porque tem muita gente falando muita coisa na internet, principalmente falando sobre nichos de sustentação. E esses dias eu peguei uma postagem de um advogado super, mega, ultra aí do mercado que fala muito sobre isso. E ele pegou um nicho de sustentação que me deu até uma dor no coração em vários grupos, assim, de leilão. Até foi comentado desse ponto. Que ele estava cobrando um valor de 5% sobre o valor do imóvel para reverter leilão da Caixa Econômica Federal. Então, assim, a gente sabe, a Gabi também trabalha com isso, chances mínimas, assim. Erros grotescos, tipo, não ter notificação e tudo mais. Mas cobrar de um cliente que já tá passando por um problema, porque quando chega pra gente, assim, um cliente que tá, que o imóvel está sendo leiloado, principalmente esses leilões da Caixa, que geralmente são pessoas de baixa renda, a pessoa não tem dinheiro nem pra pagar o financiamento, quanto mais, sabe, eu achei um absurdo, assim, esse tipo de nicho de sustentação, e vai muito do que o advogado quer ser para o cliente e o que o advogado quer ser para ele como profissional. Porque você sabe que aquilo tem a chance mínima de acontecer. Por que você vai vender isso para o seu cliente por um preço tão alto, sabe? Agora, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer, vou analisar uma coisa. Agora, você vender para o cliente um pedaço de terra na lua, que você sabe que não vai funcionar. Então, assim, eu queria que você passasse um pouco sobre o tráfego pago e sobre esses nichos de sustentação que os advogados ficam tanto procurando para ver o que é melhor e tudo mais. Bom, você mirar num público específico, zero problema, desde que você tenha conhecimento de fato e esteja fazendo isso com responsabilidade, né? A questão do tráfego pago, para o jovem advogado em si, eu vejo que é um custo alto. Porque para você ter retorno, o valor que você tem que dispor não é baixo, né? Vai ser aí no mínimo uns R$2.000 por mês, né? Para quem vai administrar, mais o que você tem que investir de fato no anúncio, né? Pelo que eu também não sou nenhuma expert, mas é mais ou menos uma base, um mínimo para você ter resultado seria isso por mês. E às vezes o jovem advogado não tem esse valor para investir no mês. Ah, vou começar com um pouco, mas isso realmente vai te dar resultado? Talvez é melhor, então, você impulsionar umas publicações no Instagram. Então, assim, saiba o seu momento, né? Eu acho que isso é importante, a gente entender qual que é o nosso momento. Então, igual eu te falei, eu sempre quis colocar meu nome na porta, mas não estava no momento certo. E eu tentei e errei lá atrás. Porque não era o momento, eu não tinha estrutura, eu não tinha ainda conhecimento suficiente. E não é fácil, não é uma jornada fácil você começar assim do nada sozinho, né? E aí eu atendia cliente na praça de alimentação do shopping, né? E aí eu entendi que aquele momento não dava, não ia pra mim. Então eu entendi meu momento. Então, eu quero fazer, todo mundo quer fazer tráfego pago, porque é algo que dá retorno, né? Só que assim, se você vai fazer isso sem responsabilidade, as consequências vão chegar para você. Exatamente. Porque a gente tem um código de ética, a gente tem a fiscalização da advocacia e a advocacia não promete resultado. Isso é uma coisa que todo mundo sabe ou deveria saber. Exatamente. Nunca a gente vai chegar para o cliente e falar assim, é causa ganha, pode vir comigo que eu garanto. Se você tá fazendo isso, você tá errado. É a responsabilidade, porque a advocacia é a obrigação de meio. Olha, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance pra gente conseguir. Mas nunca falar, a gente vai conseguir. Porque você também não sabe. Exatamente. Por mais que você já tenha 100 casos iguais que ganhou, não se promete resultado para cliente. Né? Não se faz coisas antiéticas nessa conduta que você tá falando. Né? E o nosso tribunal de ética funciona como? Se receber denúncias, vão apurar. Né? Então, assim, é complicado isso. Aquele pessoal que, dinheiro a troco de tudo. Da minha reputação, de qualquer coisa. Vamos pra cima. O importante é ganhar dinheiro. Não. Porque é isso. Uma pessoa que você fizer, desculpa a palavra, merda,
né? Aqui tá tudo Vai dar bem. merda, vai dar merda, entendeu? Sem Outro merda, vai dar resultado. merda. Por quê? Você tá sendo irresponsável, você tá sendo antiético, você não tá sendo leal ali nessa situação, né? Que nem, eu usei o caso da gestante. A gestante, ela não pode ser demitida. Aí ela te procura, você fala, não, isso aí é certeza. Porque assim, ó, tá na CLT que não pode demitir. A gente vai pra cima, a gente vai ganhar. Aí você vai ver lá na frente, ela foi demitida por justa causa. Você não sabe. Você não sabe o E outro tem lado. mais uma coisa. Cliente mente. Muito! Eu ia falar, tem mais uma coisa, Muito! clientemente. E o juiz, a cabeça do juiz é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe. Não Às dá vezes, pra saber. naquele dia tá um outro juiz que não foi o que julgou os seus outros 100 processos e ele acha que a gestante não tem responsabilidade. Exatamente. É isso. Aí você ainda vai ter que recorrer lá no final. Provavelmente você vai conseguir um resultado positivo nesse caso da gestante. Mas a gente não promete nada. E o que aparece de cliente falando, não, é causa ganha, você nem vai ter que fazer muita coisa. Gente, eu Tem acho cliente isso que um já te absurdo. fala o que é pra você fazer. Ó, aqui você vai fazer o seguinte, senta com o processo. Aí eu já falo, ô, meu amigo, não é assim, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Infelizmente, todas as áreas têm os bons e os maus profissionais, né? E a gente tem que trabalhar pra gente ser os bons. Com certeza. E tomar cuidado com o que vocês veem na internet, gente. Porque tem muita coisa na internet que não é verdade. Tem É. muita gente vendendo coisa na internet pra vocês que já não tem dinheiro. Porque o jovem advogado começa, pelo menos a grande maioria, de baixo, sem dinheiro, Sim. desesperado e tudo mais. Então, assim, tem muito advogado aí vendendo cursos na internet, vendendo esses nichos. Não, vem aqui comigo, vamos fazer esse curso que você vai ganhar X por mês com esses nichos de sustentação. Tem que pesquisar, tem que entender o que você está vendendo para o seu cliente, porque é seu nome que tá lá. É. Exatamente. É porque são oportunistas. Eles percebem que o jovem advogado está com uma dor, que não consegue cliente, que não consegue dinheiro, aproveita dessa situação para vender a solução, que não é uma solução. É só para vender, só para ganhar dinheiro. O que eu penso é assim, todo mundo sabe o que tem que fazer pra crescer. Só Quer que às vezes a trabalhar. gente não faz. É, Porque a gente sabe. sabe? A gente sabe que a gente tem que focar, que a gente tem que fazer networking, que a gente tem que produzir conteúdo na rede social. A gente sabe exatamente o que a gente tem que Tem fazer. que ter consistência, Tem que Ó, trabalhar. tem que Né? estudar. Tem que estar sempre é. atualizado, tem que ter a questão da ambiência. A gente sabe o que faz você subir, né? Só que a gente também sabe que não é rápido, não é de um dia para o outro. E que exige muita dedicação, muito esforço, que às vezes você vai ter que abdicar de outras coisas pra... Ah, mas não tá dando certo. Tá, mas você tá dedicando quanto? Quanto você tá se dedicando, se doando pra isso acontecer? E outra, você fez, deu errado. Você não tem que desistir. Você tem que olhar o processo, entender o que você fez de errado, o que você pode mudar, igual você disse lá no começo, e mudar a estratégia, recomeçar. É assim que funciona. Dos erros que vem os aprendizados. Porque esse desespero de querer cliente logo, de pagar curso pra não sei o quê, só vai te derrubar, porque você só vai se prejudicar. Só a merda. Aí você não tem um cliente, você não tem dinheiro pra nada, você vai alugar uma sala. Você vai comprar um carro maravilhoso, porque o cliente tem que ver que você tem um carro maravilhoso. Eu achei um absurdo isso. Gente, tem pessoas que falam Porque muita assim, a merda na nossa internet. profissão, de fato, eu vejo que ela tá ligada ao status. A pessoa olha para um advogado, ela quer ver um advogado bem-sucedido. Uma advogada com uma roupa legal, uma bolsa legal. Isso é inerente à nossa sociedade, Uhum. ao capitalismo onde a gente vive. Mas vai devagar. Vai devagar. Use outras coisas a seu favor, igual a gente tava falando, né? Use outras coisas a seu favor. Fala que você vai atender de forma personalizada, que você vai até o cliente. Pode deixar, eu vou até você. Então, usa outras formas. E a questão da precificação também, porque o jovem advogado é muito seguro com a precificação, né? Fala, mas a tabela é muito alta. Não, a tabela é a base. E se você não for o primeiro a defender isso, Nossa, sim. aí, se você não se valorizar, os outros que não vão te valorizar. Não é o cliente que vai falar, não, cobra mais caro, tá muito barato. E se você cobrar muito barato, o cliente vai achar estranho. Por que o dele é tão barato assim? Muitas vezes isso acaba gerando impacto negativo. Exatamente. Nossa, eu fui em 5 advogados, falaram que era 10 mil, aqui é 3. Por que será Esse que aqui advogado não é três? bom. Esse advogado não é bom. É isso. Né? Então, é a gente saber se colocar, não, o valor é esse. Ah, por quê? Porque tá previsto na tabela da OAB. E eu vi uma frase esses dias, na verdade foi um vídeo. As pessoas têm que se aproveitar enquanto é pequeno, enquanto tá começando. Porque o barco pequeno, ele chega em lugares que o barco grande, ele não chega. Então, aproveita que você é pequeno, faça um serviço mais personalizado.
atenda o seu cliente, você vai ter mais tempo no WhatsApp para responder o seu cliente, para fazer uma ligação, para fazer uma reunião, seja presencial, seja online. Use dessas ferramentas, o fato de ser pequeno, ao seu favor, não contra você. Ô, Gabi, você sabe onde muita gente se perde? Quando começa a crescer e não consegue manter a qualidade. É isso. Então, quando você é pequeno, não importa que é só você. Você tem que ter uma esteira. Seu escritório tem que funcionar como uma esteira. O cliente entrou. O que acontece? Ó, reunião, contrato, procuração, documentação. Em quantos dias eu entrego a petição? De quanto tempo eu vou informar? Então, assim, você tem que ter desenhado uma linha de produção. O seu escritório é uma empresa. Porque quando você contratar um estagiário, você vai explicar para ele, ó, que as coisas funcionam assim. Quando o cliente chega, aí você vai passar para ele. Aí não vai ser mais você que vai fazer a procuração e o contrato. Então, aí depois disso. E aí, conforme você vai contratando mais gente, você vai incluindo essas pessoas nessa esteira e tirando essas obrigações de você para você ficar livre o quê? Para prospectar. Uma coisa é fato, ninguém cresce trabalhando, que é no operacional. Então, você quer ser... E eu falo porque eu aprendi isso batendo cabeça. Eu e minha sócia batendo cabeça. E aí, a gente vai atrás de como... E a gente vai atrás de pessoas que fazem isso funcionar. E esse é o segredo. E é o que eu tô falando. Todo mundo sabe disso. Só que a gente não coloca em prática. A gente cansa de ir em palestra, imersão e curso, aprender um monte de coisa, anotar um monte de coisa. Chegando outro dia, coloca ali as anotações, puf. Exatamente. Não põe em prática. Né? E isso fala muito de organização, porque pelo menos o que acontecia comigo no começo e que eu via de muitos de jovens advogados também que estavam ali no meu meio. Começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo e aí começa a se perder, e aí acha que tá sempre super ocupado é importante, que tá crescendo e tal. E na verdade não é, porque você tá se sobrecarregando, tá fazendo tudo pela metade, porque você não tá fazendo nada direito. Quem faz várias coisas ao mesmo tempo não faz nada. E cada vez mais acúmulo de coisas. Então, essa parte que você falou da esteira é muito importante. Eu escutei uma frase um tempo atrás que mudou totalmente a minha maneira de olhar a advocacia, que é: olha o seu escritório pequeno como se ele já fosse grande. Tem que ser. Então, assim, você vai ter uma empresa, você não é uma pessoa. Separe as contas, crie um CNPJ, vai trabalhando para que aquela sua empresa pequena se torne de uma empresa grande. Porque se você começar a ter muito cliente na empresa pequena e não tiver estrutura de grande, como é que você vai atender? E é aquela mesma coisa assim, questão do salário. Não é quanto eu preciso ganhar, quanto o escritório pode me pagar. Porque quando a gente é sozinho, a gente quer usar o dinheiro, não, é meu, é do escritório. Tô né? rica. Os honorários Falou de dinheiro, eu fiquei até nervosa, até bati aqui no negócio. Mas, exatamente, não, tô precisando de uma brusinha, ó, eu pago honorário, vou lá, não. Agora eu tenho que dar mais chique porque eu sou advogada. Mesmo que você trabalhe dentro da sua casa sozinho, você tem que entender quanto que custa para rodar isso aqui. Qual é o valor da internet, a luz, manutenção do computador, Computador, se você já tiver um CNPJ. publicação, CNPJ, imposto. Quanto que custa para eu trabalhar? Tá, essas são as despesas do meu escritório. Então, quanto que o meu escritório vai pagar para mim? É assim, não é? Não, quanto que eu preciso ganhar? E aí, o que acontece muito? Você falou dessa questão da sobrecarga. O advogado começa a ganhar um salário legal. Ele tá trabalhando sozinho, ele tá se matando, segunda a segunda. E em vez de ele pegar, dar um passo para trás, receber menos e contratar uma pessoa, ele fica nessa. Porque ele tá achando que ele tá ganhando bem. Só que enquanto ele não der esse passo para trás, investir, contratar uma pessoa... E essa é, acho que é a parte mais difícil. Que é montar um time que rode na mesma pegada que a sua. Isso é o difícil. E eu falo isso também porque eu bati muita cabeça. E até hoje, todo mundo tem escritório. Toda vez que tem que contratar alguém, eu falo pra minha sócia, não. Por quê? É a dor do crescimento. Não tem jeito. É muito difícil. E eu também, assim, meu escritório tem 3 anos, né? E aí, até você entender que você precisa de outra pessoa, dá um passo para trás, melhor você receber menos, mas você estruturar, coloca outra pessoa na esteira para te ajudar, e aí você vai ter mais tempo para fazer o que você estava fazendo lá no começo. Só que vai mudando, né? Só que é isso. Quando você é sozinho, você já tem que pensar em como vai ser quando você tiver 10 funcionários. Como que vai ser? Como que vai funcionar? Senão as pessoas vão entrando e vai virando uma zona. Porque você não tem o quê? Uma cultura de como sua empresa funciona. Você não sabe o que você quer, onde você quer chegar.
Que Criar isso é complicado. procedimentos internos é extremamente importante. E tudo na vida é planejamento. É. E tudo tem que ser intencional. Ai, nossa, foi sem querer, menina. Tem gente que fala, né? Nossa, foi total sem querer. Não fala isso. Fala, você viu? Ai, porque eu planejei, né? Sabe assim? Eu trabalhei onde eu Tira o teu mérito das coisas. Porque você tem que estar em lugares com alguma intenção. A gente sai, liga pra amiga, né? Ela tá falando pra Gabi, ai, amiga, você vai? Porque se não for, eu não vou na palestra, né? Enfim, a gente tende muito. A gente vai, não conhece ninguém, fica sentada com a nossa amiga, só ali. Por que você foi lá fazer o quê? Não mudou nada. Não mudou nada na sua vida. Nada. Todo lugar que você vai, você tem que conhecer alguém. Você tem que fazer conexões. Se você É. for em um lugar e não conhecer ninguém, tá errado. Você tá vivendo foi errado. Você foi errado. Muda aí o que tá acontecendo, né? É. Você tem que ir mudando. A gente tem que entender que a gente tem que mudar. A mudança, ela faz parte do nosso crescimento. Então, você tem que ir mudando, você tem que mudar a forma que você pensa. Eu, 2 anos atrás, não pensava nada do que eu penso hoje. Isso é... Se a Gabriela de 2 anos atrás olhasse pra Gabriela de hoje, ela ia falar, quem é essa Gabriela? Eu também, eu tinha pensamentos às vezes que eu falava, meu Deus, nada a ver. É. Hoje eu falo, nossa, tudo a ver, É. tudo a ver. Nossa, Você falou da questão, nossa, agora eu sou advogada, eu tenho que me vestir melhor. Então, se é uma coisa que você precisa, separa uma verba do seu escritório pra isso. Exatamente. Porque Muito realmente você precisa. É, Sim. é Você o seu precisa estar brand, bem né? vestida. A É. sua imagem é tudo. É. Sim. Seja na rede social, seja pessoalmente. Você vai chegar descabelada? Você vai chegar com a unha vermelha descascando? É. A imagem é importante. É importante. Não adianta. a Não, gente e não falar. adianta falar não. O que eu quis dizer no sentido de a pessoa acha que tá ganhando mais, tem que se vestir super bem, e ela vai querer se comparar com a advogada de 8 anos e comprar uma bolsa Vai lá de na grife. Gucci. É. Então, assim, se vestir bem dentro das nossas possibilidades é exatamente isso. Separar as verbas para cada coisa, destinar o dinheiro para aquilo que é necessário. Sim, se vestir bem não quer dizer que você tem que comprar uma roupa lá na Exatamente. PA Concept toda vez. Não. Queria, mas vou Queremos, chegar lá. né? vou Mas chegar. é o que a gente tá falando. Entenda o seu momento É. e a sua realidade. Trabalhe dentro dela. Eu vi uma coisa numa palestra, que esse dia eu tava tentando lembrar onde foi, mas que me marcou. Você não pode primeiro olhar assim, o que que eu tenho pra trabalhar. Não, o que que eu preciso ter. Porque se você fala o que eu tenho, você se limita. Ah, mas eu só tenho isso. Não, o que que eu preciso ter. Né? E aí você vai trabalhando pra você conseguir conquistar tudo o que você precisa. Daí, minha sócia, a gente vai na audiência sempre com um caderninho, né? E agora tá todo mundo de tablet, né? E eu tava, nossa, tô me sentindo humilhada, né? Preciso comprar um tablet e tal. Aí comprei pra ela o tablet, a gente comprou esses tempos um, e agora vamos comprar outro, né? Aí ela, muito legal, mas não sei mexer. Prefiro o caderno. Muita risada. do Aí ela tá indo no caderno enquanto ela tá aprendendo a mexer no negócio, entendeu? Porque eu preciso ter um papel na audiência. Eu não Eu sei sou como que dessa vai Eu gosto do ser. papel também. Eu gosto papel. muito. Eu Eu anoto faço tudo. reunião com um papelzinho aqui do lado. Não, e aí o cliente vai acontecendo as coisas na audiência, eu vou, tá, isso aqui ele já falou. Meu cérebro já. Eu não sei como milhão. que vai ser isso com tablet. Já eu vou ficar parecendo uma maluca. Entendeu? Mas, ai, tá todo mundo de caderno, eu tô de tablet. Ou, quer dizer, tá todo mundo de tablet, eu tô de caderno. E daí? Mas tá funcionando, não tá? É. Você saiu bem na audiência? A diferença é você falar, olha, não sabia o que fazer na audiência. Então, assim, o status às vezes não é tão mais importante do que a sua posição, como que você chega numa audiência, como você se comporta, como você se coloca, como você conversa com o juiz. Tudo isso é importante. Às vezes o juiz tá falando uma atrocidade. Ah, tá bom, excelência, concordo. Não, excelência, olha, você vai me desculpar com todo respeito, mas, ó, de acordo... Então, é diferente do que você... Ah, você tá com o tablet, mas você tá assim, ó. Aparência não é É. tudo, de roupa, né? A questão de postura, a Sim, forma de é falar. a imagem, muito Isso. mais do que a questão... Ah, você chega com um blazer amassado. Meu, é feio. O cliente repara, as pessoas reparam. Então, isso, pra mim, ainda é a questão da imagem, da postura é muito mais importante do que, ah, se eu tô com um iPhone, se eu tô com uma bolsa, se eu tô com... Por quê? O cliente vai levar isso de você. Uma vez um cliente, né, eu mandei pra ele o link da avaliação no Google. Eu falei, você pode deixar uma avaliação? Ele escreveu assim, a doutora Bruna é a Mulher Maravilha. Eu achei... Mas olha só, essa foi a imagem que ele teve na audiência. Porque ele viu alguém ali lutando por ele. Uhum. Se colocando, diferente do que uma pessoa que tá ali, aceita tudo que o juiz fala, fica quieta, não protesta. Então, assim, você tá indo pra uma audiência, vá preparado, saiba o que você tá fazendo, né? Se prepare. E aí tem a questão que muito jovem advogado começa como correspondente, né? Fazendo audiência.
E muitas vezes eu já vi o juiz fazendo uma pergunta e o advogado falando assim, mas é que eu sou só correspondente, eu não sei. Meu, isso é muito feio. Muito. Muito feio. Antes de ir pra audiência. Porque se você tá ali praticando o ato, você é o advogado ali na hora. Então, leia o processo, se prepare, nunca vá pra uma audiência sem saber o que tá acontecendo. Se não dá tempo, não pega. Não é tudo Não. por dinheiro. Exatamente. Não, e sem falar nos valores que vem oferecendo pros advogados, né? Que é triste, né? Na Absurdo. verdade, é triste, assim. Mas é isso, a gente tem que... Tudo que você vai se propõe a fazer, você tem que fazer bem. Porque se você faz uma audiência bem, daqui a pouco pode estar um escritório te passando 30 audiências no mês. Aí você tá ganhando mais do que o sócio do escritório que tá lá se matando. É verdade. Querendo ou não. Tudo é oportunidade. Tudo é o que você faz com as oportunidades que aparecem pra você, né? Sim. Eu fico pensando, nossa, se eu tivesse salário pro Thiago, ai, não vou não ser presidente, sai fora. Não né? tô preparada. Não, mas como que eu... Não sei, não quero. Não Eu tô me falei sentindo pra ele, segura, olha, não tô pronta, não sei como funciona, mas Mas vamos, vou, vamos. Né? Seja E- sincera, mas vai. E, né? nossa, quantas pessoas eu conheci, quantas portas foram abertas pra mim, quanta gente legal, trabalho legal. Nossa, Amigos que você fez. muitos, né? E hoje, qualquer processo que aparecer pra mim de qualquer área, eu tenho pra quem ligar. E isso é muito bom pra nós Sim. advogados. Porque você não fecha a porta pro seu cliente, né? Exatamente. Porque quando você fala, mas isso eu não faço. O cliente vai achar alguém que fala que faz... Porque ele quer uma pessoa só pra resolver os problemas dele. Ele não quer ter 8 advogados. Um tributário, imobiliário, um previdenciário, um trabalhista. Não, ele, quero ligar pra minha advogada, que é a Bruna. Ela vai resolver pra mim. Por trás, ele não precisa saber quem que tá fazendo. Mas ele se confia em você. E quando eu falo fazer parcerias, é com pessoas que você confie, né? Sim, porque é teu nome que tá em jogo. Porque muitas pessoas falam, vamos fazer parceria sem nem conhecer o trabalho da pessoa. E isso é um problema. Eu já tive experiências bem ruins Você também. com relação a isso. Então, assim, não é pegar qualquer um que aparece na sua frente, vamos fazer parceria. Tá, mas como que você trabalha? Você vai informar o cliente de quanto em quanto tempo? Porque é o seu nome. E na hora que der alguma coisa errada, o cliente vai reclamar pra você. É. Né? Então, essa questão da parceria, assim, é muito bom, mas tem que tomar bastante cuidado. E em relação a isso também, eu acho que tem que tomar cuidado no sentido de a pessoa parece muito boa, não, vamos junto, vamos pegar, vamos fazer acontecer. Aí na hora de fazer acontecer, você faz sozinho e a pessoa ganha. E aí Igual vem o você. quê? Contrato de parceria. É, parceria não é exatamente. tipo, a gente é parceiro. amiguinhos. Não, É, é exato. contrato. Contrato. Quanto cada um vai ganhar, o que cada um vai fazer. Perfeito. Isso é, assim, de suma importância. Que no começo também eu não fazia. Não, tá bom, 30%, não. Aí chegava na hora, você fazia tudo. E aí o cara não fazia nada. E a hora que caiu o dinheiro, você tinha que dar metade pra ele. Olha aí, tá vendo? E essas informações são valiosíssimas, porque, por exemplo, eu, você, a Gabi, ninguém contou, a gente teve que se lascar. Exatamente. Aqui a gente traz essas informações gratuitas para que as pessoas tenham esse contato. É muito importante ter lugares que você possa acompanhar e perceber que Buscar você tá... informações, né? exatamente, que você está sendo acolhido e que a pessoa te entende. Então, gente, prestem atenção. Vão atrás das informações certas. Cuidado com os falsos gurus da internet. Busquem a Jovem Advocacia. A Bruna tá aqui para acolher todo mundo. A OAB Tatuapé é ótima. A gente já É. falou isso aqui várias vezes. Acolhedora demais. É muito bom. Não é porque eu sou de lá, não, mas é verdade. Eu não sou de lá, mas é verdade. Porque eu tô sempre lá. Não, e sim, são todos sempre muito bem-vindos. A ideia é que a gente possa um contribuir com a carreira do outro É isso. mesmo. Né? E essa questão do contrato de parceria foi algo que mudou, assim, pra mim. Porque você coloca lá, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. E por isso, se a Bruna vai fazer mais que a Gabi, a Bruna ganha mais que a Gabi. Sim. Né? Mas tudo que é combinado não sai caro. É isso. Na Concordo. verdade, então coloca no papel, mas é meu amigo, tá bom, amigos, Negócios negócios à à parte. parte. Sempre. Meu, maravilhoso. Olha, já passou 1 hora. A gente tá aqui Olha conversando. só, Foi, fala né? já. Não, eu tirei vários insights dessa conversa. Foi Foi excelente. muito Tenho bom. certeza que para todo mundo também foi muito bom.
Aprendi muito. Essa do manual, juro pra você, essa do manual do cliente, pra mim. A Gabi não vai dormir consigo. assim, manual do cliente, Vou manual do fazer, cliente. eu adoro o Canva, já vou lá. ó. Mas foi no Canva mesmo que eu Eu fiz o amo meu. mexer no Canva. Nesse dia, essa moça que falou isso na palestra, ela disponibilizou um modelo, Ai, que legal. né? E aí eu fui no Canva, deixei mais com a minha cara. Inclusive, eu quero já dar uma atualizada nele. Eu falei disso porque eu tava com ele na cabeça, sabe? Que eu tô pra dar uma atualizada. Mas olha, ajuda bastante. É muito legal É isso. muito legal. Porque... E mostra até um profissionalismo pro seu Sim, cliente, né? Sim, mostra pro seu cliente que, ó, ele tá ali, que ele pode confiar, que é um advogado sério, um escritório sério. Então, eu tive uma experiência bem bacana com Que esse você manual, tá viu? pensando pro lado do cliente, não é só o seu lado, né? Que você tá explicando, mas se ele tiver alguma dúvida, de noite, que ele não pode falar com você, ele vai lá consultar o manual e ele vai ter a dúvida dele respondida. É, isso é Muito verdade. bom, É entendeu? excelente. Bruna, Obrigada Só agradecer. pela presença. Eu que agradeço, por meninas. por todas as ideias que você deu pra gente, o compartilhar a sua experiência, compartilhar com jovens advogados sobre as dores, foi muito importante. Esse episódio foi incrível. Não, e eu tô me sentindo assim, sei lá, eu tô anestesiada, falando, nossa, sabe? Quantas ideias, quantos ideias. Não, e insights. assim, uma admiração mesmo, porque a gente nunca teve muito contato, a gente não se conhecia direito e tal, mas assim, de vista, de um evento ou outro. E é legal, assim, sentar e conversar, entender Se a conhecer, história né? e tudo mais. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço Temos pelo convite, viu? Foi uma delícia estar aqui com presentinho vocês. pra você, uma que lembrancinha. legal, Obrigada. Você foi uma lembrancinha. pessoa diferenciada, Oh, porque muito É, obrigada. você vai entender o porquê que você foi a gente vai diferenciada. contar depois, vai. Pode Sem Vamos spoiler. ver aqui. Olha só. Muito legal. A caneca. Eu já tava de olho nessa caneca. Sabia? Falando, nossa, porque eu não tomo café, tô sem caneca. Não, mas Porque os nossos presentes sempre são café, por isso que eu pergunto. Ah, Então, tem que saber, né? É, Se o nosso como eu convidado gosta ou não de café. aí, como você falou que não gostava de café, a gente ficou pensando, o que, E que a gente vai dar agora? as pessoas, sempre quando eu falo que não gosto de café, me olham como se fosse um ET. Porque você é advogado, não gosta Eu de te café. entendo, as pessoas também fazem Ah, isso gente, comigo. desculpa. Eu sou Eu diferenciada. sou diferenciada. Eu não falei que a gente tem que explorar nossos diferenciais. Esse é o meu. Muito obrigada, meninas. Foi um Obrigada a prazer, viu? você, Bru, foi maravilhoso. Então é isso, mais um episódio encerrado. Até a próxima. Curta, compartilha e se inscreva. Comente. Beijo, até a próxima. Tchau.